Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar agradecendo. Nós chegamos aí à marca de 34 mil inscritos. Isso só foi possível graças a cada um que já está aqui com a gente, curtindo, comentando, compartilhando, aumentando o nosso engajamento. E eu quero convidar aqueles que não se inscreveram e puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, se gostarem do vídeo, deixem aí o like e também comentem alguma coisa aqui embaixo, porque tudo isso é muito importante pra gente. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar então do que a Mônica Bergamo escreveu para a Folha de São Paulo no dia 21 de setembro, quando disse ela que a possibilidade de Jair Bolsonaro, sem partido, não disputar a sucessão de 2022 já começou a ser discutida entre os principais líderes do Centrão. Por esse raciocínio, em vez de insistir em contestar as eleições em caso de dificuldade de vitória, o presidente escolheria outro candidato para apoiar, escapando de uma derrota fragorosa nas urnas. Quando algum bolsonarista escuta falar em possibilidade de derrota do Bolsonaro, é como se eu estivesse chamando ele para a briga. Sempre que eu comento alguma pesquisa, vem bolsonarista aqui falando que eu estou mentindo, que eu estou inventando números, que o Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno. Teve um que chegou a dizer que com 80% dos votos. Olha o nível da loucura. Então o exercício a se fazer é simples. Você encontra qualquer pessoa que dispõe a conversar com outra, comentar de eleição e pergunta quem você votou em 2018. A gente vai encontrar muitos que votaram no Bolsonaro naquela época por diversos motivos, porque gostava dele, porque não gostava do PT, enfim. Encontra muitos eleitores dele em 2018 que não votam mais em 2022 e, pelo contrário, viraram anti-bolsonaristas. Alguns destes, por uma questão assim estratégica, até dizem, olha, se for preciso, eu voto até no Lula, mas no Bolsonaro não voto mais. Mas estão clamando para que um outro candidato, uma outra alternativa, realmente possa tirar essa que seria um segundo turno trágico para o país, Bolsonaro e Lula. E não se encontra do outro lado eleitores no segundo turno que votaram em Haddad, também por diversos motivos, e que agora estão super felizes com o governo Bolsonaro e viraram bolsonaristas de carteirinha. Então, essa questão do Bolsonaro forte, ele tenta passar isso para o eleitorado para manter uma base mais fiel, porque se ele também perder um apoio de uma maneira muito rápida nas pesquisas, aí há mais tempo das eleições, do fim do seu mandato, o impeachment passa a ser uma coisa mais forte. Para mim já está atrasado há muito tempo, mas vários deputados dizem que Bolsonaro aí com seus 23, 24, 25% de apoio acaba fazendo com que os deputados não vejam ainda espaço para impeachment. Mas se Bolsonaro demonstra fragilidade, ele cai para 16, 15, 14% de apoio, aí o impeachment cresce. Então Bolsonaro tenta manter esse ar de forte perante os seus, para que eles, mobilizados, pressionem o Congresso a não dar andamento aí no impeachment. Então essa é uma estratégia dele. Mas internamente, Bolsonaro ele é muita coisa, só não é bobo. A gente às vezes até pensa que é, mas assim, ele é muito bem orientado. E esse pessoal lá dentro sabe que ele está fraco. Então alguns partidos aliados também fazem pesquisas internas e eles têm noção do que é que o Datafolha e vários outros institutos têm trazido aí de forma oficial. Mônica Bergamo continua dizendo, o Bolsonaro, em troca, quer dizer, ele recuaria e em troca tentaria garantir apoio para se defender de processo na justiça contra ele e os filhos, considerados inevitáveis caso ele deixe o poder. Bom, eu tento não aceitar que esse tipo de acordo possa existir. Mas se a gente deixa um pouco a ingenuidade de lado, dá para acreditar que realmente nos bastidores acaba acontecendo muita coisa que a gente aqui de fora acha que seria algo impossível. Lembrando que Bolsonaro a vida inteira sempre fez de tudo para proteger os filhos, inclusive vários dos problemas do atual governo se dão por conta disso, né, da manobra que ele fez no COAF, na Polícia Federal, tudo para proteger o Flávio. Nesse inquérito das fake news que o Carlos está enrolado até o pescoço, ele fica comprando briga com o STF, porque sabe que o Carlos pode cair a qualquer momento. O Eduardo Bolsonaro, quando o Bolsonaro comprou a briga para indicá-lo a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Então realmente essa relação do Bolsonaro com os filhos aí, ela pode fazer isso aqui acontecer mesmo, e o próprio Bolsonaro está enrolado até o pescoço e tudo indica que ele vai para a cadeia. A questão é saber quando.
E aqui o próprio Bolsonaro vai destacar, a Mônica já levantou a possibilidade de ser preso ao discursar no 7 de setembro para apoiadores, dizendo que isso pode ser tentado, mas que nunca ocorrerá. Disse ele, eu nunca serei preso. Vamos ver, Bolsonaro. E finaliza a Mônica dizendo que a preocupação em evitar o pior na justiça seria central no raciocínio de Bolsonaro. Consideram os líderes do Centrão que convivem com o presidente e apoiam seu governo. Bom, aqui em Uberlândia, eu até cheguei a analisar um vídeo sobre isso, ele disse, no momento não sou candidato a nada, deixo bem claro, mas não posso falar em política para o futuro, porque não sei como chegarei até lá. Então ele começa já a deixar alguns indícios, algumas coisas, meio que para depois, lá na frente, dizer, olha, eu tenho avisado há muito tempo, né, que eu poderia não ser candidato. Então ele já está meio que preparando o terreno para isso que pode acontecer. E aí, qual que é a intenção dele quando se fala em se livrar da justiça? Dele tentar manter, não só ter esse acordo de bastidores, mas de alguma forma manter o foro privilegiado. Então Bolsonaro poderia não se candidatar à reeleição, porque sabe que vai perder, mas tentar manter ali algum mandato, como por exemplo, mandato de senador ou de deputado federal. Para o Senado, eu até acho que ainda assim seria arriscado. Ele teria que calcular muito bem qual seria um estado em que ele tivesse ainda com uma popularidade mais alta, porque em 2022 nós só teremos uma vaga em cada estado. Diferente de 2018, quando eram 2 vagas em aberto. Para deputado federal, claro, ele seria eleito inclusive pelo seu estado, Rio de Janeiro. E assim ele manteria o foro privilegiado. William, mas o Bolsonaro vai recuar? Não é possível. Bom, o que o Bolsonaro mais faz é dar um passo para frente, depois dar um passo para trás, para avançar 2 depois e recua mais um. Isso aqui também pode ser estratégico. Qual que é o argumento que ele usaria? A gente pode citar vários. Um é de que ele vai dizer sim que é vítima. Isso ele sempre fala, né? Porque tudo que ele vai dizer de que ele não pode é porque o sistema, porque não deixa, porque realmente é mais difícil e não sei o quê. Então, ele sairia como vítima na história. Vítima do sistema, que não deixa governar, vítima do STF, do TSE, enfim, de todos aqueles que, de certa forma, ele coloca algum tipo de freio. E ele usaria como argumento central também essa questão de que ele tentou que as eleições fossem confiáveis, com o voto impresso. Não tendo, ele poderia fazer como se fosse um recuo protesto. E aí ele então diz, olha, como forma de protesto eu não me candidato, para não sair realmente por baixo. E aí o que tem um elemento importante aqui nessa reflexão, que é o seguinte, a elite pode estar pressionando nesse sentido também. Porque a elite não acredita nessa conversa fiada do Bolsonaro de que ele está forte e que vai ser eleito em 2022, de que só a vitória está reservada para ele. A elite sabe que hoje o retrato desse momento é o Lula mais forte que o Bolsonaro. E o Lula, mesmo que tenha transferido aí uma fortuna, uma montanha de dinheiro do nosso bolso, do meu, do seu, para uma elite financeira que está em uma estrutura que é feita para tirar do pobre da classe média e transferir para o baronato, Lula / Meirelles ajudaram muito a elite. Mas mesmo assim, Lula não é o preferido deles. O preferido seria um Dória da vida. E aí o que acontece? A elite, percebendo que hoje, inclusive, Ciro Gomes, no Datafolha aparece de 9% a 12%. Dória tem 4% num cenário e 5% no outro. Eduardo Leite aparece com 4%. Então, os preferidos da elite não vão bem. E o Ciro está numa tendência de alta. E seria para a elite um segundo turno indesejado. Por exemplo, Lula contra Ciro. E aí o que poderia evitar um segundo turno como esse? Algum fato novo. Como aconteceu, por exemplo, em 94. 94, Lula aparecia até maio com 41% dos votos contra 17% de Fernando Henrique. Só que aí em seguida veio o Plano Real e nas eleições em outubro, aí com um fato novo e extremamente benéfico para o país naquela situação, o Fernando Henrique venceu o Lula 54-27, o dobro de votos. Então é um fato novo que poderia mudar esse possível cenário, né, de Bolsonaro fora do segundo turno. E mais importante para a elite do que Bolsonaro fora é não ter um representante dela lá. E aí é claro, né, que nessa situação seria preferível para ela talvez ter o próprio Lula, que manteria o tripé macroeconômico, manteria tudo como está, não faria reforma estrutural, como não fez em 4 mandatos.
elevaria os juros, né, tirando de quem trabalha e produz e mandando para quem ganha na especulação, do que Ciro Gomes, que tem um projeto que propõe realmente mudar essa estrutura extremamente perversa que corrói o nosso país. Bom, meus amigos, e supondo que aconteça realmente do Bolsonaro desistir, ou quem sabe até renunciar, aí realmente teríamos uma nova configuração no cenário para as eleições, porque Lula perderia o excesso do momento, e a questão é para onde vai parte do eleitorado do Lula. Algumas pesquisas, quando perguntam assim, qual que é o seu segundo candidato? Dentre os eleitores do Lula, Ciro desponta. Bolsonaro transferiria todo esse seu poder, hoje de 20 e poucos por cento, para um outro ungido seu? Difícil. Lula conseguiu fazer isso com a Dilma em 2010, mas porque ali o Lula estava com a popularidade muito alta, coisa que Bolsonaro agora não tem. Então, talvez Bolsonaro saindo, esse seu ungido, além de não ter todo esse percentual que Bolsonaro aparece agora, um outro nome poderia também dividir esses votos. Hoje, segundo a pesquisa aponta, a maioria dos bolsonaristas, sem Bolsonaro, votariam nulo. Depois, quem aparece ali melhor colocado é Datena. E em terceiro lugar, Ciro Gomes. E aí não dá para descartar também que talvez Bolsonaro fora poderia empolgar ainda mais os defensores da candidatura de Sérgio Moro. E é bom lembrar das relações, eu vou chamar de estranhas, de Sérgio Moro com os Estados Unidos, que ficam sempre atentos aí para evitar que um governo realmente progressista assuma o poder. E quando um governo progressista pode assumir, normalmente vem uma carta aos brasileiros, uma carta aos banqueiros, que foi o que o Lula fez em 2002, beijando a mão do sistema financeiro. Bom, meus amigos, vamos aguardar então, vamos ficar atento. O que agora parece ser apenas um burburinho pode realmente ficar mais forte na medida em que Bolsonaro continuar perdendo popularidade, e é o que tudo indica de acordo com o cenário que nós temos na economia, que é o que afeta a popularidade de um presidente da República. Fiquemos atentos e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.